Então, dito isso, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, por meio da fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Que o bom Deus proponha a sua gloriosa palavra ao nosso coração. Meus queridos irmãos, vamos orar? Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome e nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela maneira tão cara, tão preciosa com que o Senhor tem nos conduzido, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque desde ontem, ó Deus, no evangelismo com os adolescentes, em nosso culto com os jovens, quando o Senhor falava conosco de uma maneira tão apropriada, hoje pela manhã, quando nós cumpríamos a ordem que havíamos recebido do Senhor de batizar a todo aquele que viesse a acreditar em Ti, por meio da operação sobrenatural e soberana do Espírito Santo, e bem assim agora à tarde, enquanto nós cantávamos e buscávamos a Tua presença. Meu Deus, nós temos sido tão preciosamente visitados por Ti, Senhor. O Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido tão generoso, a Tua presença tem sido tão pungente em nosso meio, ó Pai, que nós não temos palavras para Te agradecer. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por todas as maravilhas que a nossa comunidade tem vivido. Obrigado, ó Deus, pela maneira com que o Senhor tem ido adiante de nós, pela forma extraordinária com que o Senhor tem feito, com que as portas do inferno não consigam resistir, ó Deus, à obra preciosa que o Senhor tem realizado nesse lugar. Ah, Senhor, é verdade, meu Deus, nós temos visto o Teu operar nessa igreja, nós temos visto o Teu Espírito Santo se mover no meio de nós, Senhor, nós temos observado os Teus milagres, ó Pai, a nossa boca, meu Deus, tem se enchido de riso, e a nossa língua de um novo cântico, porque nós temos ouvido e visto, sentido e percebido, ó Deus, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. O inimigo tem se levantado, mas nós estamos alegres. Pessoas têm tentado resistir à Tua obra nesse lugar, mas nós estamos alegres. O espírito, meu Deus, do governador e todas as hostes infernais têm se levantado para fazer com que essas pessoas não se convertam, não sejam libertas, não sejam discipuladas, mas o Senhor tem nos feito felizes e alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E enquanto essas paredes estiverem de pé, Senhor, enquanto a Tua palavra genuína for pregada desse púlpito, enquanto homens fiéis se levantarem nesse lugar, enquanto jovens preciosos ainda forem vocacionados para a Tua obra, que o inimigo das nossas almas faça o seu melhor, porque nós sabemos que maior é aquele que se encontra conosco do que aquele que se encontra no mundo. E não importa, meu Deus, quantos venham se levantar, a Tua obra e a Tua igreja sempre permanecerá de pé, Senhor. E sempre que um novo membro é batizado, o Senhor nos prova isso. Quem dá esperança para essa humanidade, quem dá sal e luz para trazer sabor e esperança para esse mundo que jaz no maligno. Que a nossa palavra e reflexão hoje à tarde reflita essa verdade, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto é muito precioso, porque o apóstolo Paulo no capítulo 3, ele ora pelas pessoas que haviam sido confiadas a ele. A epístola que ele escreveu aos Efésios fala do profundo sentimento eclesiológico do apóstolo Paulo,
no sentido de fazer com que nós viéssemos a compreender a beleza que está para a igreja. A forma tão cara, tão preciosa com que o nosso amado Redentor nos vê. A maneira com que, por meio do seu sangue, Ele fez com que nós pudéssemos ser apresentados perfeitamente a Deus e como Ele encontra beleza em tudo isso. Quando você olha para essa carta, você percebe no primeiro momento o apóstolo Paulo destilando uma sábia teologia. A partir do capítulo 2, ele fala sobre a maneira com que nós estávamos completamente depravados. Mas então nos é oferecido o sangue precioso do Senhor Jesus, por meio da exposição da sua palavra, e nós, que vivíamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, fomos aproximados por meio do sangue precioso do Senhor Jesus. E quando isso aconteceu, nós deixamos de ser estrangeiros e peregrinos e passamos a ser concidadãos dos santos. Nós fomos adotados por meio do sacrifício do nosso Redentor e agora nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E a partir de então, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. Essa é a verdade que Paulo nos compartilha no capítulo 2. Quando ele avança para o capítulo 3, uma vez que ele nos ensinou algo tão caro, tão belo, tão magnífico, tão precioso, perceba, nós iniciamos o capítulo 2 completamente depravados, mas por meio da obra vicária de Cristo, nós estamos terminando o capítulo 2 como família de Deus. Isso era tão precioso ao coração do apóstolo Paulo, que ele resolveu entregar-se sem reserva a essa verdade. Paulo resolveu fazer da sua vida um farol a manifestar a glória de Deus para que nós, que somos gentios, pudéssemos ter acesso a essa verdade, que nós não precisamos mais andar por aí cabisbaixos, como que ovelhas que não possuem pastor, porque aquela época em que nós andávamos sem esperança, destituídos das alianças da promessa, sem Deus no mundo, isso ficou para trás, na vitória do Calvário. Agora nós somos família de Deus, nós somos concidadãos dos santos, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e Cristo é a rocha angular das nossas vidas. E Paulo fez uma afirmação de propósito quanto a isso. O desejo dele era gastar-se, se deixar gastar, para que cada vez mais pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. E no princípio do capítulo 3, ele diz que chegou a ser preso por causa disso, perdeu a sua liberdade. Ele diz: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Perceba, Paulo entregando-se sem reservas, sendo preso injustamente, amargando um cálice, um cárcere, melhor dizendo, inglório, de pelo menos 4 anos, no momento em que ele escrevia essa carta, esse documento tão precioso, para que essas informações pudessem chegar até nós. Paulo não podia viajar como ele costumava, não podia discipular as pessoas como ele costumava, não podia plantar aquelas igrejas assim como ele fazia, contribuir para a expansão do reino de Deus da forma como ele estava acostumado. Paulo estava preso, ele estava atrás das grades, mas havia algo que as pessoas que não queriam o seu bem não puderam retirar dele. Retiraram a sua liberdade, retiraram seus amigos, lhes afastaram os discípulos, não permitiram que ele subisse nos púlpitos para pregar, mas não conseguiram retirar do apóstolo Paulo a capacidade de orar. E durante aqueles 4 anos, aquele homem orou, irmãos, ele orou como ninguém. Ele orava por todas as igrejas, ele orava por cada um daqueles irmãos, e no capítulo 3 ele segue orando. Essa oração que nós acabamos de ler, e ela fala de uma maneira muito cara ao meu coração.
Porque o apóstolo Paulo ora não por qualquer coisa. Ele ora para que nós pudéssemos compreender a riqueza da glória que nós recebemos em Cristo. Ele ora para que nós pudéssemos ser arraigados e edificados no amor de Cristo. A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é como se, em outras palavras, o apóstolo Paulo estivesse orando para que nós, que estamos aqui no Presidente Médici hoje à tarde, pudéssemos ver o que ele conseguia ver. Para que nós pudéssemos ouvir aquilo que ele conseguia ouvir. Para que nós pudéssemos sentir em nós, irmãos, aquilo que ele próprio, o apóstolo Paulo, um homem que possuía tanta afinidade com o Senhor, conseguia sentir. Talvez essa seja a grande missão do pregador das insondáveis riquezas de Cristo. Ele ora, ele se prepara, ele tem acesso aos melhores livros e comentários, elabora o seu esboço com tanto esmero, ele ora com afinco e depois ele se coloca numa plataforma semelhante a essa, e o objetivo dele, após todo esse esforço, é fazer com que os seus amados irmãos consigam ver o que ele próprio vê, e ouvir o que ele próprio ouve, e sentir o que ele próprio sente, para que as pessoas saiam daquela reunião pública de adoração verdadeiramente impactadas pela glória e pelo poder do Deus daquele pregador. E nós precisamos disso, irmãos. Eu orava para que os irmãos que estão sendo recebidos como novos membros por aclamação e aqueles que foram batizados pudessem ter acesso a isso. Essa foi a minha oração por eles. Eu fazia das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. E eu dizia para o meu Deus em oração: por esta causa, meu Deus, eu me ponho de joelhos diante de Ti. Por que causa Paulo está se pondo de joelhos? Ele diz a respeito de qual causa ele está se colocando de joelhos, ainda nesse capítulo 3. No verso 6, ele diz: eu gostaria que vocês soubessem. Sim, vocês, gentios, nós que estamos aqui, nós não somos judeus, irmãos, nós somos gentios. Paulo diz: eu gostaria que vocês soubessem que agora vocês são membros do corpo de Cristo. Eu, com o meu vocabulário, com as minhas limitações, eu jamais conseguirei propor em palavras a beleza que está para quem faz parte do corpo místico de Cristo. Eu gostaria de ter o poder de estar compartilhando essa palavra com vocês hoje à tarde, convidar vocês a fecharem os olhos de vocês junto comigo, para que o Espírito Santo, quem sabe, nos oferecesse a graça de todos nós sermos levados nesse momento até o Calvário, para enxergar por meio da fé o nosso Cordeiro sangrando por nós no lenho, para que nós pudéssemos enxergá-lo em toda a sua beleza e em toda a sua doçura, no momento em que ele era tão ridiculamente humilhado, para que por meio das suas feridas abertas, aquele sangue pudesse nos purificar, para que dessa forma nós pudéssemos concluir o preço que foi pago, para que agora nós pudéssemos, figueira brava que somos, sermos enxertados a essa figueira verdadeira que é o corpo glorioso e espiritual do nosso Rei. Paulo ora para que nós venhamos a compreender isso, a beleza que é fazer parte dessa economia, desse mistério, desse reino. Eu oro para que vocês saibam o que significa ser membros do corpo, ser co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, de quem toma o nome toda a família,
tanto no céu como sobre a terra. Paulo está orando para que nós venhamos a compreender quão belo é fazer parte da família de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, para nós compreendermos a verdade espiritual que está por trás do fato de que o rei Davi, quando peregrinou pelos desertos de areias escaldantes da Judeia e da Galiléia, nos representava. Ele faz parte da nossa família. Paulo está orando para que você leia as genealogias que nós encontramos em Mateus e em Lucas, para que você possa se identificar com todos aqueles nomes e, com a ajuda do Espírito Santo, poder dizer: esse povo é o meu povo, são minha família, eu sou raiz espiritual de cada um deles. A raiz de Jessé é a minha raiz. O Deus desse povo é o meu Deus. Eu tenho caminhado dia após dia para me reunir com eles. Eles chegaram lá antes de mim, mas eu estarei lá ainda que após todos eles. Porque eu também sou família de Deus. Também estou edificado sobre o mesmo fundamento. Paulo diz: o fundamento de outrora, o fundamento dos apóstolos, o fundamento daqueles que vieram antes deles, os profetas. Se trata da mesma base, se trata do mesmo povo, da mesma realidade espiritual. E com que objetivo Paulo ora? Onde ele quer chegar com tudo isso? Na língua grega, o verso 16 tem início com uma preposição de instrumentalidade. A ideia agora é nos oferecer com que fim Paulo ora, onde ele quer chegar com essa oração. É por isso que ele começa o verso 16 com esse para quê. Ele vai fazer uma aplicação. Ele a princípio nos disse que estava orando, ele disse com que objetivo ele estava orando, e agora ele caminha para a finalidade. O que é que nós podemos extrair dessa oração? De que maneira ela traz implicações para a nossa vida? Ele diz: para quê? Segundo a riqueza da sua glória. E agora ele vai pedir. Era isso que encheu o coração do apóstolo Paulo. Era dessa maneira que ele queria que a comunidade de Éfeso enxergasse aquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E essa é a minha intenção com essa breve exposição para você que faz parte dessa igreja, ou para você que me acompanha pela internet e não pode vir hoje à noite, à tarde, e aqueles que vão ser recebidos hoje à noite. É isso que eu quero que você perceba. Que segundo a riqueza da sua glória, Deus conceda a você que você seja fortalecido com poder, mediante a atuação do Espírito Santo no seu homem interior. Paulo estava orando para que no sentimento da igreja de Éfeso, e bem assim de todas as demais comunidades de fé que viriam após aquela igreja preciosa, que se havia algo que aqueles irmãos deveriam desejar com toda a força do seu coração, era o fato deles serem repletos, tomados do Espírito Santo de Deus. Para que nós pudéssemos compreender toda essa beleza, para que nós pudéssemos, irmãos, finalmente poder enxergar aquilo que Paulo enxergava, ouvir aquilo que ele ouvia, sentir aquilo que ele sentia. Só mesmo um homem completamente tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, sabendo de suas limitações que eram inúmeras, dos seus pecados que eram vários, a semelhança de todos nós que aqui estamos, mas só mesmo um homem cheio do poder do Espírito Santo reuniria coragem suficiente para dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Só mesmo um homem cheio do poder do Espírito Santo, que viu coisas tão extraordinárias, que teve experiências tão magníficas, que foi cheio de tanta convicção evangélica, poderia dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Como eu gostaria que nós pudéssemos viver essa dimensão,
Talvez, irmãos, a nossa geração ainda não tenha visto um homem completamente tomado do poder do Espírito Santo de Deus. Talvez a nossa geração ainda não tenha visto uma mulher completamente tomada do poder do Espírito Santo de Deus. Talvez a nossa geração ainda não tenha visto um jovem, um adolescente completamente tomado do poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Paulo ora, para que nós tenhamos essa ambição, porque quando isso acontecer, verso 17, Cristo habitará em nosso coração por meio da fé, e nós estaremos arraigados e alicerçados em amor. A ideia é de que no momento em que o Espírito Santo nos enche, e declara perante nós toda a beleza daquilo que nos foi conquistado lá no Calvário, a estrutura espiritual que nós passamos a gozar se torna algo tão colossal, mas tão poderoso, que a sensação espiritual que agora nós temos é de que nós estamos arraigados. A ideia, na língua em que esse texto foi produzido, é de raízes que crescem. Imagine que uma árvore, para suportar os vendavais, as tempestades, as intempéries da vida, ela precisa de raízes fortes. Porque senão, na primeira dificuldade, os ventos a derrubarão. Quando você planta um bambu, nos 5 primeiros anos, a impressão que se tem é de que ele está morto, porque ele praticamente não cresce. Não para cima. Durante os 5 anos iniciais, o bambu, sobretudo, cresce para baixo. Mas ele se aprofunda. Ele vai buscar os nutrientes lá embaixo. 5 anos depois, ele cresce vertiginosamente. Mas ele cresce tanto, que daí a pouco você fica preocupado, porque ele aparentemente é tão frágil, e ele é tão fino, e o vento o açoita, e ele balança para um lado, e ele balança para o outro, e balança para um lado, e balança para um outro. E sabe quantas vezes ele se quebra? Sabe quantas vezes você vai ver um bambu sendo arrancado por suas raízes? Nenhuma. Quando nós somos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, nós aprofundamos as nossas raízes. Irmãos, mas nós aprofundamos as nossas raízes para buscar os nossos nutrientes espirituais nele, para nos alimentarmos dele, para nos fortalecermos nele, para estarmos cada vez mais unidos a ele. Então o vento pode soprar, a tempestade pode vir, porque essa casa espiritual será edificada sobre a rocha. E ela não será derrubada, ela não cairá por terra. A segunda ideia daquilo que o Espírito Santo produz em nós ainda tem a ver com a edificação. Se no primeiro momento as nossas raízes se tornam profundas, e nós aguentamos suportar o fardo de viver no mundo que jaz no maligno, em um segundo momento nós somos edificados, arraigados e edificados. E a ideia de fato é de edificação. Pense num edifício, num prédio de vários andares. Você acha que um prédio de 100 metros de altura tem quantos metros para baixo de fundação? Um prédio de 200 metros de altura tem quantos metros para baixo de fundação? O maior prédio do mundo se encontra lá em Dubai. Eu não sei nem quantos metros ele tem. Ele deve ter, só Deus sabe quantos. Fica imaginando a base, mil metros. 1000 metros de altura, a partir do nível do solo. Você consegue imaginar quantos metros ele deve ter para baixo? Mas deve ser uma coisa preciosa, não é? Da próxima vez que você olhar para um grande homem de Deus, para uma grande mulher de Deus, que tem um ministério de conceito, de valor, um nome de prestígio, para a glória do nosso rei, não se encante com a estrutura que ele tem para cima e que você consegue enxergar. A beleza se encontra naquele local, naquela região em que os nossos olhos físicos não conseguem contemplar.
Os grandes homens e mulheres de Deus que cresceram muito e que são vistos, assim como esse grande prédio lá em Dubai, possuem muita estrutura. Paulo sabia aquilo que estava prestes a acometer a igreja de Éfeso, assim como eu sei aquilo que está prestes a acometer os nossos amados irmãos que vão ser recebidos por aclamação, que já foram recebidos por batismo. Vão se deparar com o chão da igreja, com o cotidiano, com o dia a dia, eivado a frustrações, a desentendimentos, a desapontamentos, a sofrimento. Tudo isso é nosso, somos seres humanos. Já foi dito a nosso respeito que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter. E eu dizia para Deus em oração hoje à tarde: Senhor, raízes, edifica o Senhor, enche-os de poder no Espírito Santo, para que eles vejam, para que eles ouçam, para que eles sintam. Verso 18, perceba que oração magnífica, irmãos. Paulo continua dizendo onde ele quer chegar com a sua oração. Ele diz, é a mesma preposição de instrumentalidade. Paulo continua aplicando, ele diz, a fim de poder descompreender com todos os santos. A fim de poder descompreender com todos os santos. Eu quero que vocês que estão chegando agora consigam compreender com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com Elias, com Eliseu, com Jonathan Edwards, com Charles Spurgeon, com Dwight Lyman Moody, com David Martin Lloyd Jones, com John Piper, com John MacArthur, com tantos outros grandes homens de Deus, a fim de que vocês possam compreender com todos esses santos. E esses homens compreenderam, irmãos. Meu Deus, como eles compreenderam! Qual a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. Você percebe que é uma ideia de dimensão? Paulo está tentando, do ponto de vista humano, espacial, com aquilo que nós temos, como se ele pudesse abrir os braços, em uma expansão de tempo, semelhante a essa que eu estou vivendo agora, orando pelas pessoas que haveriam de receber esse documento, com o coração cheio de convicção, clamando a Deus com cada molécula do seu ser, dizendo, Senhor, faça com que eles te compreendam, em tua largura, em teu comprimento, em tua altura, em tua profundidade. Que visão extraordinária! Mas que oração magnífica, irmãos! Como é que um ser humano sai depois de receber uma oração como essa? Que espécie de pregador ele se torna? Que espécie de cantor ele se torna? Que espécie de músico ele se torna? Que espécie de professor ele se torna? Quando ele compreende o comprimento e a largura e a altura e a profundidade do amor de Deus, que está em Cristo Jesus e que excede todo entendimento, para que essas pessoas possam ser tomadas de toda a plenitude de Deus. Quando um crente é tomado de toda a plenitude de Deus, as ervas daninhas da fé, preste atenção, olhe para mim. Quando um crente é tomado de toda a plenitude de Deus, as ervas daninhas da fé não encontram espaço no seu coração. Quando um crente é tomado de toda a plenitude do ser de Deus, meu irmão, pode vir com fofoca, pode vir falar mal da liderança, pode vir colocar defeito na igreja, pode vir falar mal da comunidade, não há espaço no coração dele, ele tem pressa, ele é como Neemias, foi tomado de uma grande responsabilidade, está imbuído de uma grande obra, de modo que ele não pode perder tempo com Sanbalate, com Tobias, com Gesem, não! Sempre haverá em qualquer comunidade aqueles que conseguem enxergar apenas o que é feio, apenas aquilo que está errado, apenas aquilo que não funciona, mas quem é tomado de toda a plenitude do ser de Deus, ainda que conviva com tudo isso, consegue enxergar beleza, consegue ver pelo outro lado. E eu dizia para o meu Deus em oração, Senhor, há tanta coisa que precisa melhorar, coloca os olhos desses cordeirinhos naquilo que é bom, preserva-lhes o coração,
guarda-os do mal. Permita que essa jornada que se inicia hoje só termine quando eles atravessarem os portões dourados da Jerusalém celestial. Livra-os do homem mau. Livra-os dos lobos, Senhor. Guarda-os em teu nome, protege-os com teu poder, enche-os de graça, encurrala-os nas fortalezas do teu espírito, para que eles enxerguem a tua beleza. Se você, crente sadio, maduro na fé, que de uma maneira tão gentil me ouve hoje à noite, ainda consegue enxergar a beleza da igreja, você é um bem-aventurado. Não permita que o seu coração se encha de amargura, meu irmão. Foi por essa igreja que Jesus morreu, ela só pode ser magnífica. Ela só pode ser linda, maravilhosa, extraordinária. Eu sou encantado pela igreja. E Paulo conclui a sua oração. Depois de uma oração como essa, ele não se dá por satisfeito. Isso é muito interessante, me chama muito a atenção. Ele tem, do ponto de vista exegético, pelo menos essa é a minha impressão, medo de, quem sabe, ter deixado algo de fora. Ele mencionou altura, largura, comprimento, profundidade, mas quem sabe, com seu coração pastoral, ele tenha concluído assim: Senhor, eu posso ter, talvez, não intercedido pelas ovelhas que tu me confiaste de maneira apropriada. Então eu quero, Senhor, abrir um espaço na minha oração, para que, se porventura eu esqueci de algo, que o Senhor o faça. Se eu não estiver vendo algo, vê, Senhor. Se eu não estiver ouvindo algo, que o Senhor ouça. Se eu não estiver conseguindo perceber algo, que o Senhor perceba. É nesse contexto que ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei como é possível isso, mas essa é a oração dele. Ele já orou para que Deus nos revelasse a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas ele disse: porventura for possível mais, Senhor, conceda isso a eles. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Logo mais, irmãos, no próximo culto nós veremos esse local repleto de pessoas, se tornando novos membros dessa igreja. Veremos diáconos sendo separados para o serviço da seara do grande rei. E esse é o sentimento do meu coração. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Eu quero fazer 3 aplicações e nós vamos orar. A primeira delas: seja diligente no seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo colocou seus olhos naquilo que o aguardava no final. E nem todo o sofrimento que ele experimentou ao longo da sua vida foi capaz de desviar os seus olhos do seu foco, do seu objetivo. Eu quero implorar algo a você, meu irmão. Coloque os seus olhos naquilo que te aguarda no final. E em nome de Jesus, não se desvie do seu objetivo. Pode vir 30 dias de festa, 40, 50, 60. Coloque em nome de Jesus os seus olhos naquilo que te aguarda no final. Em segundo lugar, viva no desfrute diário do poder de Deus. Um grande homem de Deus, um dos maiores líderes da igreja, em um determinado momento da sua vida, estando atrás das grades, fez a única coisa que a prisão lhe permitia fazer: ele orou. E ele orou para que nós pudéssemos compreender qual a largura e a altura e a profundidade e o comprimento do amor de Deus. Que isso se faça em nós, irmãos.
que nós sejamos cheios desse amor e que nós possamos viver no desfrute diário dele. Isso é suficiente, tenha certeza disso. E finalmente, em terceiro lugar, uma vez que você estiver arraigado e alicerçado em amor, que Cristo construa sobre esse fundamento e que você cresça bastante para a glória de Deus, mas que você cresça ao ponto de outras nações conseguirem enxergar você, que a sua voz consiga alcançar aqueles que precisam ser alcançados, mas que você cresça muito mais para baixo, em intimidade, em zelo, em fidelidade, para a glória de Deus. As pessoas costumam dizer que apesar do iceberg ser imenso, aquilo que as pessoas conseguem enxergar dele não é o mínimo daquilo que de fato ele é. O iceberg de fato se encontra nas profundezas. Que assim sejam as nossas vidas. Que por mais que o Espírito Santo nos visite em glória e graça, e quem sabe, se esse for o seu desejo, nos torne pessoas conhecidas, que muito maior seja aquilo que nós temos em intimidade com Ele. Esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração para você que está sendo recebido em nossa igreja. Quero dizer para você que é um prazer tê-lo conosco. A minha oração é que você prospere, que Deus te use com poder e grande glória em nosso meio. Que desses novos membros, quem sabe, Deus possa levantar novos diáconos, presbíteros, pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, mulheres de oração, professoras, missionárias. Que Deus faça o seu extraordinário nas vidas de todos vocês, em nome de Jesus.